Vieira Fla, junto com a nação apaixonado pelo Mengão. Estou chegando com o pacotão de notícias do nosso Mengão. Roda a vinheta. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão e principalmente aí falar da grande vitória do nosso Flamengo fora de casa contra o Cruzeiro. O Flamengo mesmo esfacelado conseguiu uma importante vitória em cima do Cruzeiro. E nos assuntos de hoje, vitória do Flamengo contra o Cruzeiro mesmo esfacelado. Preocupação do Flamengo com a arbitragem na final. Felipe Luiz fala novamente do Bruno Henrique e a perda de paciência com Alan. Lançamento do manto Novembro Negro. 2 reforços de peso para a final. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. E eu começo falando da importante vitória do Flamengo fora de casa contra o Cruzeiro. O Flamengo estava com o time esfacelado, com muitos desfalques, mas o Flamengo manteve o equilíbrio e conseguiu vencer o Cruzeiro fora de casa. Flamengo que vem na mão do Felipe Luiz fazendo excelentes jogos, excelentes partidas. O Flamengo tem um padrão de jogo independente dos jogadores que jogam no Flamengo, né? Eu pude observar isso, o Flamengo mesmo esfacelado, como eu falei, o Flamengo com muitos desfalques, né? Que o Flamengo tem o seu time titular, mas é aqueles jogadores que só voltam em 2025. Então assim, os jogadores chamados reserva hoje, que são titular, também não foram para esse jogo. Então o Flamengo com o time muito desfalcado, o banco de reserva com bastante menino ali da base aí do Flamengo. Então o Flamengo mesmo assim conseguiu uma importante vitória sobre o Cruzeiro fora de casa. O Flamengo então volta ali a quarta colocação ali do Campeonato Brasileiro, que tinha perdido a quarta colocação para o Internacional, mas com essa vitória o Flamengo assume ali o quarto lugar ali na zona ali de classificação da Libertadores. O que está preocupando aí o Flamengo é a arbitragem. No jogo de ontem o Flamengo fez um gol, né, com o Alcaraz ali e foi anulado pelo VAR. E todo mundo viu que o gol não estava impedido. O pé do jogador ali do Cruzeiro estava dando condição, né? E o Spindle falou sobre isso, ó. Bruno Spindle, diretor executivo do Flamengo, criticou a arbitragem na vitória contra o Cruzeiro e disse que preocupa o clube para a final da Copa do Brasil. Aí, ó, que eu acabei de falar, preocupação muito grande. Abre aspas para o Spindle. A decisão de hoje do VAR contra o Flamengo preocupa a gente demais para a final da Copa do Brasil. Sempre quando tem alguma dúvida, a decisão é contra a gente. Então assim, realmente tem dúvida, dá contra o Flamengo. Então são 19 clubes ali contra o Flamengo. Então 19 torcidas contra o Flamengo. Então é mais fácil dar tudo contra o Flamengo. E não é coincidência. O Flamengo está sendo muito prejudicado pelos árbitros, é só vocês observarem aí. Então o Flamengo, ele não pode pagar um preço por conta de ele ser um elenco qualificado, um elenco forte, né? E dá uma impressão assim, que eles pensam assim, o Flamengo é muito forte. Se a gente não ajudar ali na arbitragem, vai ser covardia contra os outros clubes. Mas o Flamengo não tem culpa de ser um clube organizado, um clube com uma grande estrutura. Então eu tenho observado isso, o Flamengo está sendo muito prejudicado aí na parte da arbitragem. Então alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer alguma coisa, a diretoria sempre reclama, mas nada acontece. Vem jogo, passa jogo e é sempre a mesma coisa. Esse jogo contra o Cruzeiro não fez falta porque o Flamengo venceu com o gol do Davi Luiz. Inclusive o gol do Davi Luiz foi interessante, né? Enquanto os jogadores ali estavam ali distraídos, o Davi Luiz bateu a falta rápida ali e fez o gol. Mas vamos estar falando aí a respeito desse gol de falta do Davi Luiz aí, porque ele estava bastante tempo sem fazer gol de falta. Vamos falar agora do Felipe Luiz, que ele falou a respeito do Bruno Henrique na coletiva. Perguntaram para ele, ele falou: Bruno Henrique estava muito tranquilo porque sabe que é inocente e pode ser que arquive novamente esse caso. Então ele está querendo dizer também, ele falou também na coletiva, que também mesmo sendo inocente,
queima a imagem do jogador, né? Até porque eu falei sobre isso já, nós falamos na live ontem, né? Ontem, próximo do jogo ali, nós comentamos na live, que o Bruno Henrique, ele fez aquela falta no final do jogo. Ele fez a falta no final do jogo, então se ele tivesse a intenção, ele teria feito a falta há muito tempo atrás, entendeu? Então assim, tem que rever, tem também a parte do árbitro ali também, que também tem que ser investigado, porque o árbitro também tem o poder de dar cartão amarelo. Inclusive nesse jogo, o Bruno Henrique não fez falta, ele nem tocou no jogador e o árbitro deu amarelo. Então por que também não investigar a arbitragem? Não estou aqui acusando ninguém, mas não pode ser diferente. Está investigando o Bruno Henrique. E outra coisa também é uma coisa muito estranha, né? O patrocínio desses jogos esportivos é o mesmo patrocínio do Atlético Mineiro. Aí você fica pensando várias besteiras, porque justamente na final acontece isso. Então realmente é complicado, então tem que ser investigado aí, isso aí bem de perto. Vamos estar falando agora do Alan. Rapaz, o Alan não tem jeito, foi expulso, embora o Alan não teve culpa. A primeira falta que ele cometeu foi falta, a primeira falta não foi falta para cartão, a segunda foi e ele foi expulso. Mas falando dele, jogando muito mal. O Alan vem tendo oportunidade, mas não se firma. Um jogador caro de R$1 milhão, mas não vem apresentando bom futebol e acabou a paciência. Aqui teve o jornalista Renato Maurício Prado, não poupou crítica ao jogador. Sério, não dá mais para escalar o Alan em hipótese alguma no Flamengo. Então assim, ele está reprovando a escalação do Alan. Realmente a paciência com o Alan acabou. O Alan tem que sair do Flamengo, sinceramente, até mesmo para ele ver novos ares aí, ver se recupera o seu bom futebol, porque no Flamengo não dá mais para ele. Vamos estar falando agora do Flamengo, lançamento do manto, referência ao Novembro Negro. O Flamengo fez o lançamento dessa blusa aí, então com informação do Paparazzo, o Flamengo lançará na noite desta quinta-feira a campanha Mais Que Cultura, identidade em referência ao Novembro Negro, mês dedicado à cultura antirracismo. A ação tem como destaque o manto identidade, que foi feito em parceria com o Rubro Negro. Jorge Aragão. A camisa predominante marrom com emblema dourado e listras horizontais que são formadas pela letra da música. Identidade de autoria do sambista. Então o Flamengo está lançando essa blusa aí, né? Inclusive eu achei marrom, uma blusa bem bonita. Então o Flamengo fazendo esse lançamento aí hoje. Vamos falar agora de novidade no Flamengo, a notícia aí muito importante. Luiz Araújo e Dela Cruz pode estar disponível para a decisão de domingo contra o Atlético Mineiro, afirma Felipe Luiz ali na coletiva. Então a volta de Dela Cruz, né, é importante também no Flamengo, e a volta também do Luiz Araújo. Então assim, eu só acho que em relação ao Luiz Araújo temos que ter calma, né, porque ele vem de muito tempo parado, então não pode forçar, pode botar ele no finalzinho, mas dependendo do jogo. É um jogo muito forçado, muito importante, então botar um jogador ali que está muito tempo parado, o Flamengo corre um grande risco, até mesmo de o jogador se machucar de novo. Dela Cruz também está voltando, né? Dela Cruz ele ficou um tempo, mas menos tempo do que o Luiz Araújo. Vamos estar falando agora do gol do Davi Luiz, rapaz. Davi Luiz fez um gol ali, eu achei muito interessante essa cobrança de falta enquanto ele estava reclamando ali, mas deixar bem claro que o árbitro autorizou ele bater a falta, ele bateu rápido ali e fez o gol. Davi Luiz marcou seu primeiro gol de falta pelo Flamengo na noite dessa quarta-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte pelo Brasileirão. O zagueiro não fazia um gol desta forma desde 2017 pelo Chelsea. O gol marcou a vitória rubro-negra por 1-0 na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o 7º gol de falta de Davi Luiz na carreira. O defensor ficou marcado na Copa do Mundo de 2014 por um golaço contra a Colômbia nas quartas de final da Copa do Mundo. Então achei bastante interessante esse gol aí. Então ele estava bastante tempo, então tem 7 gols na carreira. Eu até achava que o Davi Luiz tinha mais gol na carreira de falta, mas não, é só 7 e estava bastante tempo sem marcar. Vamos estar falando aqui da tabela do Brasileirão, como ficou aí a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem
Botafogo está em primeiro na liderança com 67 pontos. Em segundo vem o Palmeiras com 61. Em terceiro, Fortaleza com 60. Em quarto vem o Flamengo com 58. Em quinto, o Internacional com 56. Em sexto, São Paulo com 54 pontos. Em sétimo, Bahia com 46. O Cruzeiro vem em oitavo com 44. Em nono, Vasco da Gama com 43. Em décimo, Atlético Mineiro com 41. Em 11º veio o Grêmio com 39, em 12º Vitória com 38, em 13º Corinthians com 38, Fluminense vem em 14º com 37, em 15º Criciúma com 37, 16º Bragantino, Red Bull com 35 e na zona de rebaixamento, em 17º Atlético Paranaense com 34, Juventude, em 18º com 34, e em 19º Cuiabá com 28 e em 20º Atlético Goianiense com 25. Então aqui na zona de rebaixamento está o Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Bragantino com 35 está 1 ponto aí para a zona de rebaixamento, Criciúma 2 pontos e o Fluminense também está 3 pontos, no caso 34, 3 pontos aí da zona de rebaixamento e o Corinthians a 4 pontos. Então beirando a zona de rebaixamento, tem que ter muito cuidado. E na parte de cima da tabela, a diferença do Flamengo para o líder, Botafogo, são de 9 pontos. Então assim, ficou meio complicado, meio difícil. O Botafogo teria que perder 4 jogos para o Flamengo conseguir ser campeão, ganhando todos os jogos, então se torna muito difícil. Mas a diferença para o segundo lugar, Palmeiras, caiu para 3 pontos. E a diferença para o Fortaleza caiu para 2. Então ali o Flamengo brigando ali com o Palmeiras do segundo lugar, até porque o primeiro realmente ficou muito complicado. Então vamos ali depositar nossas esperanças aí. O Flamengo tem uma excelente vantagem contra o Atlético Mineiro no domingo, jogo 4 horas da tarde, né? Vai ser um jogo muito quente, não vai ser um jogo fácil, então estamos torcendo aí para que o Flamengo consiga levantar esse caneco aí, para a gente comemorar esse título da Copa do Brasil. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.